Olá, seja bem-vindo à SR Consultoria. Estamos aqui para mais um vídeo de interpretação da norma ISO IEC 17725 e hoje nós começamos a falar sobre os requisitos 7, são os requisitos técnicos desse referencial normativo, os quais eles vão preparar o laboratório não somente mediante a sua capacitação técnica em atender esses requisitos, esse referencial normativo, como também a capacitação, a preparação do laboratório para que ele gere resultados confiáveis dentro daquele escopo de acreditação a que ele se destinou, dentro daquelas atividades específicas que ele escolheu para realizar, então, a acreditação desse laboratório. O primeiro requisito técnico, então, de que trata a norma, é sobre análise crítica dos pedidos, propostas e contratos dos seus clientes, né? É o requisito 7.1, então, iniciando. Como analisadas as solicitações, né, dos serviços que os clientes vão pedir ao laboratório. Então, nós temos uma condição que esses clientes, a gente não pode pensar que eles são só aqueles clientes, os últimos usuários desse serviço, eles podem também ser clientes internos à organização. Se o laboratório está inserido, então, dentro de uma organização maior e dependendo da natureza das atividades desse laboratório, pode ser solicitado por um cliente interno, que é de dentro da organização, solicitando essas atividades ou de ensaio, amostragem ou serviços de calibração. Principalmente laboratórios de ensaios, de amostragem, é mais suscetível a essa situação e sempre gosto de colocar um exemplo aqui que é simples de enxergar, aqueles laboratórios que são laboratórios industriais, que estão inseridos dentro de uma indústria, um pátio industrial, e são laboratórios que funcionam para realizar ali o controle da qualidade daqueles produtos internos que aquela empresa oferece. Uma outra situação seria um centro laboratorial, pode ser privado ou do governo, né? Um centro de pesquisa, onde existem vários laboratórios e ali eles têm uma demanda que é administrada por um escritório central, onde chega a essas propostas, esses pedidos, né, e são distribuídas por cada especialidade, por cada laboratório específico, e ali tem exigências, né, desse cliente interno e do cliente externo que chegam até essa administração central para poder ser repassado para realizar esses serviços aí por cada laboratório específico. E tem outras situações também de que esse laboratório ele pode estar ligado a uma organização maior e as solicitações ali são internas, né? Empresas também que têm um setor de pesquisa e desenvolvimento, elas também, em geral, têm laboratórios internos e alguns laboratórios eles decidem ser acreditados também de forma voluntária. Às vezes não tem nada compulsório ali cobrando aquele controle de qualidade, mas a própria empresa, por querer manter o seu desempenho, né, gerar resultados mais confiáveis e usar isso como estratégia também de negócio, a organização também resolve partir para a acreditação desse laboratório, implantar um sistema de gestão baseado na ISO IEC 17725, porque ela vai dar confiança, né, desses resultados, como a gente já falou lá no início, qual que é o papel dessa norma. Então, essas solicitações, elas podem ser tanto internas, né, dos próprios clientes de dentro da organização, como dos clientes externos. E aí, a norma tem um jeito específico para tratar cada caso. No entanto, qualquer pedido, proposta ou contrato, ele deve sim ser analisado antes de iniciar os serviços, né? Tudo deve ser acertado antes do início dos serviços, seja de cliente interno, seja de por exemplo, se for um laboratório industrial e seja esse pedido da produção ali para o laboratório, sendo às vezes esse laboratório administrado pela mesma gerência executiva, né? Tudo isso deve ser tratado, esses trâmites todos de como atender esse serviço deve ser tratado antes do início dos serviços e deve ser documentado. A gente já vai ver agora um pouquinho como é que atende então esse requisito. Como que se atende então o requisito aqui da norma sobre como analisar essas propostas, sejam essas apenas uma solicitação interna ou uma proposta de serviço, né, que o cliente envia, e até mesmo um contrato, quando se é firmado um contrato, né, de relação comercial, técnica comercial, para que possa então o laboratório tramitar todo esse processo atendendo então esse referencial normativo. Então, primeira coisa, precisa então definir a sistemática de como são recebidas essas solicitações, primeiramente, né? Seja ela interna, seja ela externa, até esse trâmite de como que é feito esse mapeamento de como que é feito e quais são esses seus clientes. A primeira coisa que o laboratório precisa pensar é quem é meu cliente, né? Quem que eu, na verdade, atendo? Eu atendo direto o cliente externo, o cliente que vai usar esses relatos de resultados, né? Seja de amostragem, de ensaio, de calibração, ou eu atendo um intermediário aqui dentro como cliente interno. Então, quem é que está pedindo? Quem é que pede essa solicitação para o laboratório? Então, esse vai ser o cliente do laboratório. E aí, por meio desse inter-relacionamento, como é que é essa relação, como é que chega esse pedido do cliente lá externo, né, que vai usar, então, esses resultados para o laboratório, aí que o laboratório vai saber como tratar, como tramitar toda essa informação, né, também como manter uma sistemática, elaborar uma sistemática, uma política de atendimento, então, dessa solicitação.
Então, primeira coisa é entender quem é o seu cliente, né? De quem que você recebe a solicitação e para quem que você deve entregar os resultados. Então, primeiramente, definir então essa sistemática, né? De quem é o cliente que você atende, né? De como que você recebe essa proposta, é por e-mail, é informal, como é que é, né? Então, entendendo tudo isso, você vai documentar, então, você vai estabelecer uma sistemática, né? Regras, né? Organizar uma política de como receber essa solicitação e também depois, né, de como entregar esse resultado, mas aí é lá no requisito 7.8 que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, primeiro, definir essa sistemática, documentar, aprovar essa documentação, né, internamente, para que todas as partes envolvidas, seja ela com o cliente externo, seja o cliente externo, você tenha ali definido uma política, uma sistemática de como que você vai atender essa solicitação. Vamos supor que seja aí um cliente interno e você não vai precisar gerar um contrato de relação comercial, é apenas uma proposta, então vai precisar formalizar isso de qualquer forma, para isso você precisa ter uma regra. Bom, é um cliente externo, então eu vou formalizar um contrato, né, mediante uma proposta técnico-comercial, né, como que eu atendo o serviço, que tipo de serviço que eu tenho que entregar e de que forma que eu tenho que entregar, quais os requisitos do cliente que eu preciso atender, né, e como que eu vou entregar esses resultados, para quem eu vou entregar esses resultados e de que forma que eu vou entregar esses resultados, quais são as exigências desses clientes, então, né, de quem está solicitando essa proposta. Tudo isso precisa ser documentado de forma organizada, por meio de um procedimento escrito, né, que é elaborado, escrito, analisado criticamente pelas partes interessadas, né, seja o dono desse processo, que é a pessoa que é do comercial, ou se tem essa interface de um cliente interno, e aí passa primeiro pelo comercial e depois, sei lá, vai para o setor da produção e a produção pede para o laboratório, que é um laboratório industrial. Estou aqui só colocando uma situação, gente, né? Um caso que poderia ser. Esse trâmite todo, ele precisa ser mapeado, ele precisa ser descrito como é realizado, e aí vocês formam uma política, né, entre essas interfaces de como atende isso, né? E a responsabilidade de documentar, de organizar essa sistemática, de pedir a aprovação desse procedimento é do laboratório. É o laboratório que está sendo acreditado, então é dele essa responsabilidade de organizar esse processo, documentar, para ele poder se tanto apresentar numa avaliação quanto internamente poder estar desempenhando bem aí a forma de atender esse processo. Além disso, vão ter então os registros, as evidências desses atendimentos, né? Como que eu recebo essa proposta? Eu tenho um registro específico que esses clientes enviam, preenchem, né? Uma forma de diagnóstico de eu perceber o que o cliente realmente está precisando. Então, tem laboratórios que têm essa prática. Eles têm ali um diagnóstico, né, mediante a proposta, mediante uma solicitação, desculpe, e aí o cliente envia, preenche lá aquele diagnóstico, né, ele realiza ali uma avaliação, uma análise crítica em cima daquelas informações que ele solicitou para esse cliente, mediante a solicitação, o pedido dele, e aí ele analisa se ele é capaz de atender ou não. Tem, às vezes, uma ferramenta formal, que pode ser um simples registro digitalizado, impresso, hoje em dia tudo digitalizado, ou dentro de um sistema que o cliente entra e preenche. Isso pode ser feito por envio por um e-mail, no corpo do e-mail. Então, tudo precisa ser documentado. Então, a documentação ela é desde o laboratório ter uma sistemática, uma política para atender, né, regras bem definidas e claras para atender esse cliente, como ele vai atender essa solicitação, analisar essa solicitação. E a outra situação é de fora para dentro, né, do laboratório. Como que o cliente vai encaminhar, então, essa proposta? De que forma que qualquer ferramenta, os meios que vocês vão utilizar para que esteja tudo esclarecido a comunicação do que ele está pedindo em relação ao que tem que ser feito e entregue. Então, neste caso, vão ter os registros, né, as evidências desses trâmites, dessa comunicação com esse cliente, do aceite ou não dessa proposta, da análise crítica dessa proposta, tudo isso deve ser gerado, deve ser formalizado, ou seja, deve ter evidências de atendimento, então, a essa política de solicitações. A outra questão seria a capacidade de atendimento do laboratório. Então, a análise crítica mais forte, aí, digamos, é a capacidade. Se o laboratório pode atender aquela solicitação por completo, né, em todos os seus trâmites, em todas as suas fases, etapas que deve ser realizado, até a entrega desses resultados, a forma de entregar esses resultados. Então, essa capacidade deve ser analisada. Seria, digamos assim, o carro-chefe dessa análise crítica, a capacidade do laboratório em atender esse serviço, essa solicitação. Aí, vamos falar de cliente externo. Então, se o laboratório, né, e dentro desse referencial normativo, ele permite que o laboratório faça subcontratação, a gente já falou sobre isso aqui nos vídeos anteriores. Se ele realiza essa subcontratação, o cliente precisa saber disso. E é claro que será um cliente externo, que provavelmente internamente isso vai estar já comunicado dentro né, ali da organização que esse laboratório pode ensaiar fora também, por questões de demanda muito grande, que ele não consegue atender e fazer tudo dentro, né? Aí ele manda para fora.
Bom, esse cliente, se é externo ou interno, não importa, né? Isso acontece mais com cliente externo, isso que eu estou querendo colocar aqui, ele deve ser comunicado, inclusive de quem vai estar realizando esse serviço para esse laboratório com quem ele está contratando. Tem uns exemplos, um exemplo simples seria o cliente pede 7 tipos de ensaios e 2, né, tem acreditação, mas ele vai subcontratar. Naquela solicitação específica, naquele pedido, 2 ele vai precisar subcontratar, porque ele está sobre uma demanda muito grande ali, usando seu pessoal, sua capacidade técnica, equipamentos, ou pessoal que seja, ou os dois, né? E então ele vai decidir, vai precisar, ele vai conseguir atender essa proposta mediante subcontratação de pelo menos 2 tipos de ensaio ali, ou de serviço de calibração, que seja. Então, o cliente precisa saber disso, o cliente precisa dá ok nisso. Porque o cliente, ele está contratando com o laboratório, né? É com a sua empresa, é com o seu CNPJ que ele está contratando, é com a sua responsabilidade técnica e legal que ele está contratando. Então, se tem um terceiro envolvido em quem ele vai ter que confiar também, né? Por meio, ainda que seja por meio da sua responsabilidade legal, então ele precisa saber disso, né? Então, isso precisa ser comunicado e aceito pelo cliente. Isso deve ser formalizado, essas evidências devem ser geradas, então, principalmente se você, né, for acreditar o laboratório, estiver no processo de avaliação, você vai ser requisitado dessas evidências, tá? Essa é uma questão, né, de capacidade de atendimento, aí com relação à subcontratação, e também métodos apropriados às necessidades do cliente, que nessa análise da capacitação envolve também não só você ter os equipamentos adequados, calibrados, né, conforme todo o referencial normativo pede, né, a sua mão de obra capacitada, o seu pessoal capacitado, né, mas também do método de ensaio que vai ser realizado. É o método que o cliente está pedindo, é da forma como que ele está pedindo, os resultados a serem entregues, você consegue gerar da forma como ele está pedindo, isso também deve ser analisado, né? Se você vai estar atendendo, entregando métodos apropriados às necessidades do cliente. E também, né, tem a questão de desvios que a gente vai falar aqui para frente, ok? Que também pode ser em relação a métodos. Pode vir a ocorrer também, e a norma prevê, né, essa situação, sobre exigências específicas do cliente. Pode ser que tenham clientes que tenham uma exigência específica ali no momento da contratação. Vou citar um exemplo que pode acontecer. Vamos supor que esse laboratório ele faça a caracterização de um material ou ensaie um produto, né, dentro de um processo compulsório que precisa ser colocado no mercado. E esse cliente ele está pedindo ali esses ensaios, digamos que para assim, para testar um protótipo. Olha, esse material novo aqui e tal, e eu vou pedir para você, mas eu não quero toda essa caracterização que se pede, eu quero só esses 3 aqui ensaios, tá? Essas 3 tipos de análise aqui. As outras 2 não precisa. Se você, né, laboratório, está acreditado para aquela norma e aquela norma de caracterização, aquela norma técnica, aquele referencial normativo técnico já consolidado, né, uma norma, ela exige aqueles 5 ensaios para a caracterização daquele produto e você acreditou para aqueles 5, então esses 2 que o cliente não está pedindo, a gente considera como se fosse um desvio de método, tá? Você não está atendendo o método na sua completeza. Então, esse acordo precisa ser feito com o cliente e isso deve ser relatado lá no final dos resultados, tá? Aí a gente vê isso também em 7.8. Mas isso precisa ser acordado antes do início do ensaio, antes do início desses serviços, tá? Bom, dentro de serviços de calibração também pode ocorrer casos que você está acreditado para aquelas faixas, né, e o cliente pede ali para você, olha, eu quero que você calibre isso, mas eu não quero que você calibre com esse padrão aqui do teu método, eu quero que você calibre com um padrão que é menos rigoroso aí, tá? Mas o teu método especifica, você está acreditado para, né, para aquelas faixas, para aquela área, né, calibração naquela área, naquela faixa, para aquele tipo de método, tá? Então você precisa, então, isso é um desvio, né? E você precisa, então, avisar o cliente. Então, se você desviar, se você for fazer por um outro método que ele peça, já não é mais aquele método que você acreditou. Você tem que ter cuidado nisso também, né? Então, se você publicou um tipo de método e você está avaliando totalmente por outro, é uma situação que você tem que considerar. Agora, se você está desviando um ou 2 requisitos do teu método que você colocou como acreditado, que você publicou lá no escopo de acreditação, que você passou por um processo de avaliação desse, isso também tem que ser acordado e isso, né, tem que ser formalizado porque é o cliente que está pedindo, tá? E você também precisa analisar se dentro do seu escopo de acreditação você pode ou não atender. Nos casos, então, em que houver um pedido, proposta e um contrato, esses 3 eles devem estar alinhados, né? Então, nesse caso, é mais o caso quando atende um cliente externo, por exemplo, aí tem um pedido, né? Aí vem uma proposta técnica comercial e depois é formalizado ali um contrato, tá? Isso eu estou falando de cliente externo quando esse cliente externo ele pede direto os serviços para o laboratório e ele mesmo usa os resultados, porque pode ter casos também que tenham pedido uma proposta de contrato, mas nesse intermédio, esse cliente ele não
não usa exatamente esses resultados, né? Porque às vezes é um laboratório de controle de qualidade ali interno, e quem vai utilizar esses resultados para checar se ele pode, se esse produto está apto, se esse serviço está, se esses resultados estão aptos para serem entregues para o cliente dentro de uma venda, ali, de um contrato maior de venda daquele produto. Mas esse pedido, essa proposta, esse contrato, ele deve estar alinhado. Mesmo, né, lidando nesse processo de cliente interno, vai ter um pedido, vai ter uma proposta e vai ter uma finalidade para que esses resultados desses testes, desses ensaios, ou desse serviço de calibração, ou desse serviço de amostragem, vai ser utilizado lá para aquele cliente externo final. Neste caso, precisa essa análise crítica abranger pedido, a proposta e o contrato, né? E o laboratório, depois a gente vai ver que ele, além disso, ele tem que também avaliar a entrega desse resultado, que é lá em 7.8. Mas nesse momento, antes de acertar, antes de aceitar esse serviço, essa solicitação, esses 3 fatores devem estar alinhados: pedido, proposta e contrato. E também este referencial normativo, ele contempla como tratar os desvios possíveis, né, entre esse de método, entre a requisição do cliente ou do próprio laboratório que precisa fazer ali algum desvio por algum motivo, e também com relação a alterações nesse pedido antes do início dos serviços ou durante o serviço sendo realizados, tá? Então, como que trata esses desvios? A norma, ela contempla também as exigências para tratar esses desvios. Então, nessa análise crítica, tem essa primeira fase, antes de você receber, né, esse serviço, antes do laboratório aceitar esse serviço, mas ela deve permear até o final da realização desse serviço. Como eu falei aí na minha fala anterior, que o laboratório ele também é responsável por tratar, né, levar essa análise crítica até a entrega desses resultados. Ou seja, durante esse trâmite, durante o desenvolvimento, né, desse processo de realização desses serviços, dessas atividades do laboratório, essa análise crítica, essa mentalidade analítica, ela deve permanecer pelo laboratório. Então, teve algum desvio, teve alguma alteração do cliente, vai lá e formaliza isso. E analisa se, a partir daquela solicitação, você ainda pode continuar com esses serviços. Ou é o próprio laboratório, ou sei lá, o laboratório ensaiava por um método que utilizava um tipo de equipamento. Aquele equipamento deu algum problema, ele vai utilizar um outro equipamento, mas aquele equipamento, ele gera os resultados um pouco diferentes daquilo que estava proposto no início, né? Então, vai mudar isso para o cliente, para o pedido do cliente, isso vai influenciar, não vai influenciar, e mesmo que não influencie, né, esse cliente precisa saber, então, de repente, dessa situação. Então, deve ser comunicado, deve ser alterado, deve ser ajustado esse acordo entre as partes antes de finalizar esses serviços. Isso deve ser acordado. Tem muitas situações ali. Ali eu coloquei desvios de método, então, como geral, né? Mas qualquer desvio, qualquer questão que aconteça, o prazo de realização, né, desse serviço vai estender, vai aumentar. Foi proposto um prazo inicial. Aí o laboratório vê que vai estender esse prazo, sei lá, em vez de 10 dias, né, para você realizar e entregar um resultado, você vai ter apenas 9 dias para realizar e entregar o resultado no 10º dia. Será que o laboratório vai conseguir? Será que não vai influenciar no prazo de entrega acordado desses resultados? Então, isso precisa ser tratado, né? Isso precisa ser levado em consideração e isso deve ser acordado com o cliente.